O convidado desta semana é certamente um dos atletas mais completos com quem já conversei no podcast. Aerox, CrossFit, Spartman, triatlo, duatlo, swimrun, corridas de estrada e trails são apenas algumas das modalidades já praticadas por Tiago Lousa. Para além de atleta, é ainda treinador. Neste podcast falamos da sua transição do Aerox para o Ironman 70.3, do seu mindset como atleta, gestão de tempo e ainda importância do treino de força, naquele que foi o último Tricast do ano 2023. Bem, olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao Tricast, último podcast aqui do ano 2023, portanto um episódio especial por isso. Já estou aqui acompanhado pelo convidado desta semana, que é o Tiago Lousa, que é treinador, mas acima de tudo é atleta. Eu aqui tenho alguma dificuldade quase em descrever-te como atleta, porque acho que fazes tanta coisa. Estás envolvido no Irox, estás envolvido no triatlo, já fizeste corrida, duatlo, trail, de estrada, corridas de estrada, BTT, portanto, descreve um bocadinho agora como é que tu estás a nível de desporto, qual é que é o teu maior foco e o que é que estás agora a fazer e também dá-te a conhecer um bocadinho às pessoas. Antes de mais, olá a todos. Obrigado, Hugo. Para já é um privilégio ser o último podcast do ano. Dizem que os últimos são os primeiros, portanto vamos aproveitar. Ora bem, para quem não me conhece, eu neste momento, e começando se calhar aqui pelo final, tenho estado mais dedicado aos desportos híbridos. Isto basicamente são desportos que combinam endurance com força. E neste momento, em concreto, no Irox, que é uma modalidade nova, que depois certamente abordaremos mais à frente, mas combina, em resumo, 8 km de corrida intercalados com 8 estações, algumas mais de força, outras de condicionamento metabólico. De há uns anos para cá, eu tenho vindo a saltar de desporto em desporto. Eu normalmente acabo por me meter nos desportos à medida que vão aparecendo. Comecei, isto já na minha vida de adulto, e não comecei cedo. Comecei com provas táticas que fiz através da minha unidade, porque eu sou oficial da PSP na unidade especial, e daí foi uma transição muito rápida para corridas de obstáculos e Spartan Races. Ainda não se ouvia falar muito cá em Portugal. Eu fiz campeonatos da Europa, campeonatos do mundo nos Estados Unidos, e no início acabei por ser assim um atleta que me destacava mais a nível nacional. Depois fiz uma nova incursão no duatlo e triatlo, porque tinha colegas polícias que formaram uma equipa e juntei-me, porque quando eu era mais novo tive uma ligação na altura de juvenil, júnior, também ao triatlo, na altura que não havia juvenis nem júniores a competir, éramos três ou quatro. O meu avô na altura foi também presidente da federação e daí essa minha ligação e carinho ao Ok. triatlo. E nestes últimos anos, em paralelo, tenho feito sempre que posso corridas de estrada, mais como preparação, nunca foi um foco meu, nunca treinei especificamente para isso. O trail, sim, fiz algumas incursões no ultra trail e nos trails curtos, ali até 30 km, em que me preparei devidamente e cheguei a ser vice-campeão nacional de trail curto. Portanto, é uma modalidade que eu gostava. Mas é como em tudo o que me tem acontecido. Eu faço 2, 3 anos, depois encontro um desafio novo e gosto de me lançar. Como tenho esta base de endurance e como desde há uns anos para cá também me dediquei ao CrossFit, apesar de não ser um atleta muito forte de CrossFit, tenho facilidade em tudo o que seja estas modalidades mais mistas. Mas, portanto, e resumindo, nesta fase em concreto da minha vida, já com 41 anos, tenho o Irox ainda em versão Elite, ou quase Elite, porque este ano ainda não consegui o apuramento, e um bocadinho no triatlo de média e longa distância. Sim, mas eu acho que no fundo tu, pelas experiências que já tiveste e pelas modalidades em que já estiveste envolvido, acabas por facilmente fazer uma transição para qualquer uma delas num espaço de tempo mais curto do que o habitual atleta, não é? E eu acho que, lá está, como tu estás a dizer, estás no Aerox, o Aerox tem corrida, portanto obriga-te, e no fundo o desporto que tu estás a fazer, e podemos ir um bocadinho mais a detalhe no Aerox, até porque recentemente houve um triatleta muito conhecido que foi fazer, o Joe Skipper, Sei. e cada vez se vê que os triatletas até se dão minimamente bem. Claro que depende muito também do background que tem depois nas outras atividades, mas sentes que consegues facilmente fazer uma transição para qualquer desporto de endurance num curto espaço de tempo pela base que já tens, não? É exatamente isso. A base da parte do endurance e da aeróbia é basicamente em todos aqueles desportos que eu faço é o principal. Depois são ligeiras adaptações, porque, por exemplo, no aeróbico são coisas muito mais curtas e que me obrigam a ser um bocadinho mais rápido, intercaladas com estações em que eu tenho que treinar obrigatoriamente alguma força, alguma potência, porque tenho mesmo que o fazer. Portanto, é como disse, são ligeiros ajustes, mas eu acabo sempre
oscilar e saltar de modalidades que têm como base a corrida, apesar de eu não ser um corredor nato, um corredor base, mas tudo aquilo que tenha alguma dureza ou que mistura outros exercícios com a corrida, sinto que tenho alguma Sim. facilidade por causa deste trabalho anterior, de muito treino intervalado. Sim. Mas antes de avançarmos aqui para a pergunta, para o tema inicial que eu tinha, para esclarecer melhor isso do Aerox, tu já disseste, tem 8 km de corrida, entre cada. Portanto, vocês fazem 1 km de corrida e depois têm sempre intercalado entre quilómetros de corrida uma tarefa que eu vejo Exatamente. como um exercício quase de CrossFit. Ah, Alguns sim, sim, outros não tanto, mas sim. Pronto, basicamente o conceito da Rox nasceu para, nos países nórdicos, nomeadamente na Alemanha, mas também nos nórdicos, para ir apanhar atletas de endurance, nomeadamente triatletas, porque um dos fundadores, foi gestor de eventos desportivos, nomeadamente maratonas e triatlos, e a ideia era, ali no inverno, captar esse tipo de atletas para fazer um bocadinho uma coisa diferente durante a pré-época. Mas isto rapidamente explodiu e neste momento já estão em cerca de 30 países, com quase meio milhão de atletas a participar. São eventos indoor, sim, tem de ser pavilhões muito grandes. Nós fazemos basicamente por cada quilómetro ou 2 ou 3 voltas de corrida, voltas de 400 ou 500 metros normalmente, ou 2,5 ou 3. Entramos para aquilo que eles designam a Rock Zone, que é o equivalente a um parque de transição no triatlo, que sim, está sempre no centro do venue, do recinto, e depois vamos fazer as tais estações, que começam com o ski erg, portanto, para quem não conhece, é o mesmo, a sim, mesma é marca que tem aquele. os, Yeah. exatamente, que tem os remos, a Concept 2, eles desenvolveram também o ski, fazemos 1 km ali. Portanto, é um exercício muito metabólico também, mas que exige técnica e força, especialmente do trem superior. Portanto, é uma estação que demora ali sensivelmente entre entrar e sair e realizar para um atleta bom 4 minutos. Sim, Depois voltamos a correr 1 km e vamos para o sled push, empurrar um sled, um trenó, daqueles que se vêem muitas vezes nos ginásios de treino funcional e sim, 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 crossfit, sim. no caso da Elite e dos Pro, aquilo que eu faço com 200 quilos, 50 metros. Está dividido em percursos de 12 metros e meio, faz-se, e o Joe Skipper, por exemplo, fez relativamente bem. Para quem tem alguma força e tem desenvolvido estes padrões de corrida e, por exemplo, consegue pôr potência numa bicicleta, acaba por não ser muito Ok. diferente. Apesar de ter a massa corporal ajuda e o treino de força, mas não é muito diferente. Quilómetro de corrida, depois vamos para sled pull. Aqui sim já é muito mais exigente, porque é um treino muito específico em que nós temos que, com uma corda, puxar novamente um sled ligeiramente mais leve, 153 quilos, com novamente os 50 metros, 4 percursos de 12 metros e meio, temos uma corda ali com 13, 14 metros, um sítio com 2 metros em que nos podemos movimentar e pela força de braços e também com um ligeiro drag para trás, fazê-lo. Ele aí, por exemplo, um atleta de elite, ou mesmo eu, são 3 minutos, 4 minutos, ele demorou 16 ou 15 porque Bom, ficou sem força, perdeu o grip, porque há ali muitos detalhes depois, por muita força que uma pessoa tenha, se perde a força no ponto de contacto com a carga externa, que neste caso são as mãos no sled, acabou-se e pronto, ele depois acabou por ter que descansar muito. Depois vamos avançando, temos 1 km de remo, depois de 1 km de remo temos Farmer's Carry, que basicamente é pegar 2 kettlebells pesados de 32 quilos e fazer um percurso de 200 metros, podemos parar ou não. sim, sim, sim. Sand Burpee Broad Jumps, aí sim um exercício muito metabólico, relativamente fácil para quem está bem condicionado, mas muito exigente a nível Sim. de No fundo, somos o vocês aí batimento. nesse fazem o burpee e o avançar é com o salto. Um salto, Yeah. exatamente. Tens de percorrer ali 80 metros e é sempre ali um equilíbrio entre saltos mais curtos, vais ter que fazer mais burpees, saltos mais longos, vais trabalhar sistemas energéticos diferentes que te vão Sim, deixar sim, sim, sim. completamente esgotado. Portanto, é ali equilíbrios que nós depois vamos aprendendo. Depois temos walking lunge com um sandbag às costas de 30 quilos, os afundos, que a malta clássica do atletismo chama, mas pronto, walking lunge 100 metros e terminamos com o exercício mais difícil de todos, que são 100 wall balls. Basicamente é agachar e lançar uma bola de 9 quilos a 3 metros e 5 de altura 100 vezes depois disto tudo feito. Estamos a falar de uma prova, para quem não tem consciência, é elite, o recorde do mundo anda por volta de 54 minutos, mas um bom atleta da elite anda 58, 57, estamos a falar se calhar 25, 30 atletas no mundo conseguem fazer estes tempos. Um atleta normal que se inicie 1 hora e 15, 1 hora e 20, já com algum treino. O Joe Skipper, por exemplo, andou ali a roçar 1 hora e meia, que já é, por exemplo, eu ando ali numa hora, abaixo de 1 hora e meia já é uma diferença muito Sim, grande. Por muito que ele ganhe na corrida em alguns exercícios sim, a simples, corrida no é muito nos fundo não tem assim tanto impacto. Quer dizer, são 8 km, ainda é, mas acho que aí os exercícios é o para que vai nós. separar muito a malta, não? Não é, na elite depois já chegas a um nível que tudo conta, ou seja, Sim, no nosso nível, um atleta que faça abaixo da hora, normalmente
tem ali 29, 30 minutos de corrida, portanto 55% do nosso tempo é passado na corrida. E muitas vezes, isto é como no triatlo, não é tanto, como o ciclismo no triatlo, não é tanto aquilo que tu consegues correr, é É aquilo aquilo que que tu não consegues gastas, claro. e que não impacta no resto. Portanto, é Uhum. uma prova espetacular, apesar de ser sempre igual e repetitiva, porque tu podes abordá-la de inúmeras maneiras diferentes. Eu posso, e normalmente o primeiro quilómetro corro a 3:10 e a seguir consigo fazer o ski bastante rápido. No segundo quilómetro ainda estou bem, ando ali nos 3:20, 3:25, mas a partir daí, depois de sair dos sleds, por muito que eu queira, eu tenho de ir para os 3:45, 3:50 e depois mais à frente consigo voltar a recuperar. Mas eu sei que cada 5 segundos que eu ganho numa corrida vai ter impacto na Sim, minha sim, sim, performance sim. no workout a seguir e vice-versa. Portanto, andamos sempre aqui num equilíbrio. Por Sim, isso eu daí acho, eu eu acho acho que se me que mandasse para isso, ia correr a 4, estás a perceber? Para ir ali em zona 2 e fazer porque os exercícios para mim é que me ia tirar tudo, percebes? Eu tinha mesmo de usar a corrida quase para recuperar o exercício a seguir. Mas não sei se isso existe muitas competições facilmente consegues aceder a uma competição dessas, mas parece-me para uma pré-época um excelente objetivo para um triatleta, ou seja, um triatleta que esteja a fazer ainda com alguma distância para uma prova, mesmo aí dos grupos, se estiverem a fazer complementar a isso treino de força e se desafiarem a fazer um Aerox, pode ser até um objetivo bom para pré-época nesta fase de inverno, ainda para mais sendo indoor, mas acho que é preciso estar com uma preparação de ginásio boa, porque senão poderá causar um impacto, se calhar, para as outras modalidades muito grande. Fazer um Aerox deve ter um impacto muito grande e deve demorar a recuperar. sim, a maior parte dos exercícios até são relativamente low impact. Por exemplo, os sleds são diferentes, por exemplo, dos agachamentos, porque não têm fase excêntrica, mesmo como treino de força para um triatleta. Eu, por exemplo, com o João Ferreira fizemos algumas vezes, porque não te causa tanta rupturas musculares ou micro-rupturas, nem te demora tanto tempo a recuperar de treinar sled e consegues pôr cargas altas, porque tu não estás a lutar contra a gravidade à medida que estás a empurrar, a qualquer momento tu paras e o sled não vai cair Sim, para sim, cima de sim, ti, sim, como uma sim. barra de agachamento. Ali as wall balls e os lunges normalmente são o que deixa mais dores musculares, porque lançar a bola em potência 100 vezes depois Yeah, de cansado e fazer 100 metros de walking lunge com 30 quilos, estamos a falar yeah. pelo menos 100 repetições, porque 1 metro por passo já é uma boa passada. Isso normalmente deixa ali Deixa. dores nas pernas, Eu daquelas ontem formigas. fiz, eu ontem fiz um circuito em que tinha esse de lançar a bola e eram 3 séries com 4. Portanto, imagina fazer 100 repetições É, seguidas unbroken, deve ser é, mesmo, epá, massa de certeza. sim, mas como É. dizias, para preparação e para época eu acho indicado. Acho que devem baixar a categoria, porque abaixo do Pro há uma categoria Open em que a única coisa que muda são os pesos. O peso da bola passa a 6 quilos, os sleds baixam cerca de Hum, 25, 30 quilos. Facilita um bocadinho e acho que não é preciso fazer com carga Pro. E ainda há a versão duplas em que tem que estar sempre juntos, a corrida é feita juntos, mas os workouts são divididos. E aí para a malta do triatlo, especialmente malta que tem alguma velocidade das distâncias mais curtas, ou no teu caso tu também és rápido, um João, é muito bom e interessante porque conseguem correr muito rápido, chegar à estação e acaba por ser ali um treino intervalado. Um trabalha 15 ou 20 segundos, o outro descansa 15 ou 20 eu segundos. já vi, É, exatamente, eu já vi isso. Sim, sim, sim. é muito bom também essa vertente. Mas pronto, o Joe Skipper quis ir logo para a versão Pro, que é aquela do peso mais alto, e acabou por pagar um bocadinho a fatura, mas foi uma Sim, experiência. isso é a maluquice. Eu gostava de ir para o tema mais recente. Tu fizeste o Iron Man e acho que era Bom, giro o Alf, sim, o Iron Man 70.3. É uma diferença grande, sim. é, Ahm, mas tu fizeste tanta passagem de não estares a treinar triatlo para fazeres logo o 70.3. E fizeste uma prova que eu acompanhei os vídeos e gostei bastante. Para quem não viu, no teu canal de YouTube, posso deixar aqui o link também na descrição. Está uma série muito gira e eu gostei bastante. Olha, foi a companhia para alguns treinos de rolos e o resultado final parece-me bastante bom para o processo de treino que tiveste. Fizeste 4 horas e 36, não foi? foi, Acho que foi. foi. Surpreendeste-me na natação, porque eu tinha a ideia, que tu não eras tão bom nadador como o tempo que fizeste, que acabaste de fazer um bom tempo. E a bicicleta e a corrida tu já tinhas background, mas quer dizer, 90 mais 21 não é propriamente tão parecido assim ao que tu tens estado a fazer nos últimos tempos no Aerox e no CrossFit. Por isso, conta-me um bocadinho como é que foi este processo e como é que tu sentes que
no fundo conseguiste fazer uma boa prova com mínima preparação olímpica, pelo que me pareceu. E achas que a base que trazias foi chave para todo o processo, para ligar, no fundo, os segmentos? Ora bem, vou falar um bocadinho então. Em primeiro lugar, olha, tenho que agradecer ao David Matos da ON3 porque foi ele que me fez a preparação toda e eu nestas coisas, apesar de ser treinador, acabo por ser um atleta fácil, porque eu não discuto nada, confio completamente e sou dedicado, portanto tudo aquilo que ele me pedia para fazer eu sempre que conseguia fazia. A primeira coisa que eu lhe disse foi, David, quero fazer um triatlo longo, já não tenho velocidade para andar nas coisas curtas, nem me interessa muito isso, apesar de a transferência para o rock se calhar até era melhor, um, mas Sim. só tenho 12 horas por semana para treinar. Eu sou, como te disse, o oficial da PSP, faço a gestão também de uma programação de treinos, tenho uma série de atletas, tenho a box de CrossFit também ligada a mim, que ainda dou muito suporte lá, e tenho aqui uma série de projetos à parte e eu não posso, para além dos filhos e da família, não posso dedicar mais do que esse tempo e o David programou-me com essa base. Portanto, a ideia foi focar muito no ciclismo, por várias razões, para já porque é o segmento maior da prova, depois porque eu, apesar de já ter feito algum triatlo e duatlo, não tinha background, eu não treinava, nunca tinha treinado a sério, nunca tinha estado nos rolos. A corrida assumimos que ia ser relativamente tranquilo para mim, era uma questão de gestão e definir bem os paces. A natação, eu também nunca fui nadador e eu não nado para aqueles tempos, a prova foi rápida, pronto, eu não sei se foi Sim, estava um corrente, se bocadinho foi curto. Estava um bocadinho ou foi curto, sim. curto, houve ali qualquer coisa, eu estava a apontar ali para os 32, o David dizia-me 33, eu achava que entre 31 e 32 faria. Pronto, acabou por sair aquele tempo. Eu treinei pouco natação, porque apesar de serem treinos relativamente curtos, logisticamente e a nível do tempo Perdes total que muito me tempo. ocupa, deslocação, desequipar, vir Yeah. embora, treinei muito pouco natação. Posso dizer que fiz entre 20 a 20, 23, 24 treinos de natação naqueles meses todos, não consegui fazer mais, e só 4 de águas abertas. Portanto, tenho ali alguma base, mas também nunca fui nadador. Lá está, o condicionamento metabólico, depois a questão de eu ser muito consciente a treinar e perceber se me disserem, olha, tens que melhorar aqui, foca-te nisto, e eu acabo por ser dedicado. Uhum. E isso é outra coisa que me ajuda nesta a transversalidade esportiva, que também Sim. ajuda alguns triatletas e ciclistas, que é a nossa disciplina de treino, o nosso foco, e ter a capacidade de perceber aquilo onde nós com o mínimo de esforço, com o mínimo de investimento, conseguimos ir buscar o maior retorno. E neste caso, na natação, para mim, era um bocadinho o flow da água, mas também o feel da water, mas também há ali alguns pormenores técnicos. No caso do ciclismo, era o foco total, porque era aí que eu ia conseguir ganhar, se calhar, 20, 30, 40 minutos durante estes 4 meses. Depois no ciclismo, aí sim investimos um bocadinho mais, eu dedicava se calhar 2/3 dos meus treinos em termos de horas ao ciclismo, 3, 4 sessões por semana. A corrida, o David foi-me insistindo um bocado, também fiz um bocadinho de bricks e acabou por ser na prova aquilo em que eu fui claramente pior. Eu estava e eu corro com facilidade a sair da bicicleta ali 3:45, 3:50, não me senti muito cansado da bike, nem senti-me até a travar para cumprir as médias de potência que o David na altura me pediu, que Uhum. era rondar ali os 245, 250, acabei por fazer 260, mas relativamente tranquilo, mas depois estourei completamente na corrida e eu não estava a contar, ali os últimos 10 quilómetros para mim foram complicados, honestamente Sim, sim. não estava a contar. Eu tenho um grande handicap, um grande defeito, que é a questão da nutrição, da suplementação. Eu, por exemplo, estou aqui a falar contigo, eu há um bocado disse que ia almoçar, acabei por não almoçar, estou há 18 horas e 30 sem comer. Eu tenho muito às vezes, as questões do fasting, mas mesmo no dia a dia eu consigo treinar com facilidade sem comer, mas ali tudo se paga e eu tive ali, apesar do David insistir muito comigo nos treinos e na própria prova, foi um gelo e uma barra durante a prova toda, portanto, eu Ai, inevitavelmente, a sério. quando, Não, quando cheguei esquece. à corrida, pois, eu quando cheguei à corrida Saber tentei, do que mas eu já estava. tomei. Pois. Mas vocês treinam isso e eu treinei pouco e acabou por me. Mas Tive ali um mesmo azar assim, também. sim, acabamos por treinar, mas não naquela. Pelo menos eu acho que também nunca treino naquelas quantidades que metem em prova e não me dei mal ainda. Pelo menos não, nunca tive assim uma sensação de que aquilo foi o que impactou a minha prova. Mas é impressionante, tu
praticamente fazes aquilo sem nada. É com o que trazes do pequeno almoço e pouco mais. É um bocado. Eu tinha combinado ter feito pelo menos 4 géis ou barras ia durante o ciclismo, eu sei que era pouco, mas era aquilo que eu achava o mínimo. Só que eu ali na zona da Malveira tive um stress que ainda fui à valeta, porque uma atleta deixou cair o bidão e eu não tenho uma grande destreza Ah, na bike. sim, O rapaz que ia cá à minha frente conseguiu saltar, eu não consegui. Pá, e saltou-me ali, eu não tinha as tampas bem presas, saltaram-me ali as coisas. E eu depois fui teimoso porque eu podia ter perfeitamente no abastecimento do autódromo e sim, no retorno ter abastecido, mas uma pessoa às vezes por 15, 20 segundos, e aí reconheço perfeitamente que foi um erro tático sim. e não o devia ter feito e paguei isso. Depois na corrida, por mais que eu Epá, tentasse sim. comer alguma coisa, já foi muito tarde. Tu já Pronto. experimentaste meter no bidon hidratos? Sim, Isso sim, com não. isso dou-me bem, com isso dou-me perfeitamente bem, Pois mas é que, eu por ia exemplo, levava eu alguns. praticamente eu não tomo géis, eu tenho tudo nos bidões, percebes? E acho que cada vez mais no triatlo isso está a ser usado, ou seja, a malta derrete os géis ou mete drink mix ou etc, Sim, sim, sim. dependendo da marca, tu consegues ter num bidão 80 gramas facilmente de hidratos, que é o equivalente a 3 ou 4 géis, percebes? Se beberes dois bidões, tens a bike feita e não te tiveste de tocar num gel. A questão é se perdes o bidão, que já me aconteceu muito, e depois tens de Sim, ter sempre as reservas de Jade, etc., para compensar. Mas é impressionante, ainda para mais numa era em que estamos, em que no triatlo é ver quem toma mais. Tu sim, sim. dizeres aqui e fazeres um excelente tempo mesmo assim, com 4 horas e meia, praticamente sem meter Epá, um gel à boca, é eu, impressionante. eu posso dizer que no total foram 70 gramas de hidratos, que era o que eu já tinha no dos Que bidões, era o que mais se um devia gel. fazer por hora, no fundo, e tu Pronto, fazes durante foram 4. 70. E depois eu na corrida meti alguns géis da Morton que eles tinham à boca. Não sei o que é que ficou, o que é que não ficou, porque eu já ia um bocadinho indisposto, mas pronto, aí na corrida depois não foi suficiente, porque eu nunca me sentia a recuperar. Mas pronto, eu estou muito habituado a esta questão de entrar naquela zona de sofrimento e depois aguentar. Quebrei, obviamente, passei ali dos meus 3:45, 50 e acabei a 4:15, mas pronto, o tempo acabou por não ser muito mau, mas senti que não foi de toda a A melhor prova gestão. também não é rápida, aquela prova não é nada rápida. Sim, Aquela prova, ainda para mais, eu lembro-me que a bicicleta, a estrada estava ainda muito suja e muito úmida e condicionada suja, do dia sim, anterior, e isso também, a nível técnico, naquelas partes mais rápidas, retornos, etc., também castigou-nos um bocado mais. Fora que na marginal eu senti que no outro ano tinha sido mais rápido. Não sei, a maneira como o vento está na marginal altera muito também de um sim, dia, sim, de um sim, dia para o outro, podes fazer a mesma potência e andar 2 ou 3 minutos mais rápido. Um, mas pronto, eu acho que foi uma prova muito boa, realmente, ainda para mais sabendo do jeito que tu meteste. Eu acho que é uma coisa que, se eu te tivesse de dizer uma coisa que vai fazer mega diferença, é isso: é tu conseguires, tipo, se calhar o que fizeste na prova toda, fazer durante 1 hora constantemente a meter 70, acho que vai fazer imensa sim, diferença. Se calhar tu não precisas de ir aos 70 porque tens a facilidade em trabalhar com. Isso é um indicador que provavelmente tu consegues trabalhar muito bem a usar a gordura como fonte de energia. sim, sim. Ah, Porque. Mas o que acontece é que depois não há glicogênio, vais ter de ser. E a ires sim, a sim, sim. gorduras, depois não consegues ir aos tais 340, se calhar a É 330 isso durante uma mesmo. meia. Sim, Mas é é bastante isso interessante mesmo. isso. Outro Diz. feedback que eu tenho claramente a noção que tenho que melhorar é a questão da aerodinâmica na bike, porque Sim. eu comprei uma TT em segunda mão já muito em cima, depois tive que lhe trocar o cockpit. Eu fiz muito poucos treinos em TT e tenho perfeita noção daquilo que tu dizias em relação ao vento, em relação à aerodinâmica, ou seja, a debitar os mesmos watts, 260 que foi o que eu fiz, apesar do que eu peso, fui para a prova com 71, 72, também não sou leve, nem quis ficar intencionalmente. Fazer a média que eu fiz foi 35 certinhos ou 34 altos. Eu acho que outro atleta com outra posição, mas na mesma Sim, eu bicicleta, etc., fiz, se eu calhar fiz fazia mais 200. dois ou três. Eu fiz 275 e fiz 2 horas e 20, percebes? Pois, Tu não fizeste assim muito menos potência, mas efetivamente eu, pelo menos nos vídeos, reparei, sim, é uma área em que é, também. Eu acho muito que mesmo. a parte aerodinâmica e a nutrição são dois fatores que eu acho que se calhar Claro. é os principais numas provas futuras. Mas já falamos um bocado também do que é os teus objetivos para o próximo ano no triatlo. Em relação à série, o que tu fizeste acaba por entrar um bocadinho já no que eu tenho dito, que é o objetivo também do podcast e de outras coisas, que é trazer um conteúdo que no caso foi de muita qualidade, em que tu mostras o teu processo e que tens imagens no dia da prova muito boas. Aquelas imagens em que tu a subires a peninha com um drone.
às vezes as pessoas veem e não têm noção da qualidade e da dificuldade que é ter essas imagens, até porque quem acompanha profissionais do triatlo às vezes não conseguem tê-las e tu tiveste ali uma qualidade enorme. Tens esse cuidado de também ou seja, estás a fazer o desporto, mas ao mesmo tempo também estás a tentar usar um bocadinho o que tu estás a fazer, mostrar às pessoas e tentar inspirar mais malta. É um bocado essa a ideia também com o canal. Opá, e o que é que tens estado a trabalhar nesse aspecto também? Sim, acaba por ser um bocado isso. Eu não tinha muito esta visão, até há uns anos. Entretanto, quando me dediquei mais ao CrossFit, ganhei muito esta sensação de comunidade, de fitness, wellness, ou Yeah, seja, sentir que nós fazemos muita diferença em ajudar as pessoas. Eu tenho, faço aqui um parênteses, tenho pessoas que começaram connosco obesas, tenho pessoas a treinar com 4 anos e com 76 anos. Portanto, mostrar um bocadinho que o fitness é muito importante para a saúde e bem-estar das pessoas, não só física, mas também mental, para a longevidade, mas o fitness por si é muito complicado para algum tipo de pessoas. Se não tiverem as condições certas, se não tiverem um grupo que apoie, se não tiverem uma motivação intrínseca ou extrínseca, que até pode ser uma doença, um problema, é um médico a aconselhar, certa, as pessoas não vêm. E o facto de, por exemplo, no caso do CrossFit, a comunidade, as pessoas serem bem recebidas, a questão dos treinadores, dos pares que treinam com eles, é isso que faz as pessoas virem, continuarem e não desistirem. No nosso caso, destes esportes mais solitários de endurance, e eu noto muito isso na comunidade onde teria, apesar de não estar muito integrado pelas vicissitudes da minha vida, eu treino quase sempre sozinho, mas vejo muito isso, que é os treinos em conjunto, as pessoas a motivarem-se umas às outras, o yeah, compromisso que tu crias. Agora, eu treinando mais isolado e tendo esta possibilidade, tendo pessoas à minha volta que são realmente boas, minhas amigas e são bons profissionais na área, que trabalham comigo já há algum tempo por outros motivos, pensamos sempre nisto, não só na questão do triatlo fizemos, mas na questão do Aerox fazemos-lo constantemente, que é, já que vamos fazer e vamos entrar aqui nesta aventura, neste desafio, vamos criar conteúdos para mostrar e para desafiar mais pessoas a fazerem o mesmo. E sim, eu tenho muito mais gosto, não tem a ver com a marca Ironman, tenho muito mais gosto por ser uma prova em Portugal. Por exemplo, eu faço isto um bocadinho para o Aerox, mas não há provas em Portugal, há muitas em Espanha, por muita pena que eu tenha, e eu não tenho ganhos diretos nenhum, nem ligação direta a estas marcas, mas, obviamente, em paralelo, acabamos por nos promover um bocadinho e, sendo treinadores, também ganhamos aqui algum reconhecimento e isso, claro. inevitavelmente, traz-nos atletas. Mas o objetivo essencial é deixar algum legado, não só para os meus miúdos, mas para quem me segue e treina comigo há muito tempo e, pelo caminho, conseguir motivar outras pessoas a virem, a conhecer a modalidade, a treinar, seja em que área for. Eu também, o facto de ser um bocadinho polivalente, acaba por mostrar que isto é possível e é viável e não é só nos Estados Unidos e não é só noutros países, que nós podemos fazer múltiplas coisas e saltar de um Yeah. desporto para o outro, e isso é uma realidade que cá em Portugal não existe muito, Sim, mas sim, só sim. está limitada pela nossa crença, porque somos iguais aos outros e a nível de muitas coisas somos melhores. E aquilo que tu dizias, em relação à qualidade, eu em tudo o que faço, tento ter uma imagem de marca de segurança, de qualidade e já há algum tempo que consegui sair daquela armadilha do perfeccionismo em que só fazia as coisas se fossem perfeitas, Yeah, de há uns anos para cá, desde que sejam boas e haja conteúdo com qualidade e, se possível, a imagem e o frame da coisa seja bom, melhor. Daí ter a Filipa, ter o Tiago, que são as pessoas que me ajudam mais. A Filipa, tu ainda não conheceste, mas se tivesse a oportunidade um dia de conhecer para trabalho, é espetacularmente bem tudo o que é marketing, design e a idealizar as coisas. Depois tenho pessoas técnicas, o Tiago, que foi o rapaz do drone, teve que ir a pé, desde o autódromo yeah. até lá, 4 ou 5 quilómetros, tinha de estar à espera na aplicação a ver quando é que eu ia passar, levantou o drone 2 ou 3 vezes por Claro, engano, claro, levantou epá, à é pressa, muito difícil. para depois Para teres um fazer clipe 10 de 30 segundos. segundos, exatamente. E depois sai dali, vai a correr e pega na bicicleta e foi-me depois filmar ainda durante a meia maratona em duas das passagens. Portanto, e é o que tu dizes, as pessoas deviam, quem não tem noção, é pensar um bocadinho a valorizar, porque para ganhar ali 30, 40 segundos, um bocadinho de qualidade ao vídeo, o rapaz esteve ali a manhã toda e andar a correr Yeah, para trás e para a frente, mas pronto, eles também, como todos fazem desporto, todos treinam comigo, uns Aerox, outros andam na boxe, são meus atletas ou estão comigo há muito tempo, eles também têm um gosto pessoal em acompanhar, em colaborar, e pronto, e depois acaba por sair tentamos que saia sempre alguma coisa sim. interessante e que mantenha a malta a ver. Não, e eu acho que, e cada vez mais eu acho que isso está a ser responsável por mais crescimento na modalidade. Obviamente que é um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas o triatlo tem sido uma modalidade que tem crescido muito e eu acho que também se deve muito às vezes a iniciativas destas,
que acabam por, opa, tu vieste aqui, tens o pessoal que te acompanha, mas que não acompanha triatlo, e inevitavelmente muita gente vai começar a conhecer o projeto e também a ver, ok, o Tiago fez isto, eu também faço CrossFit e se calhar até consigo fazer a ponte para o triatlo. E lá está, é um bocado isto. E eu acho que cada vez mais isso é importante para o crescimento e manutenção do triatlo e seja o triatlo ou o desporto que for, mas realmente acho que foi uma série que tu fizeste 3 episódios que foi bastante interessante e acho que para quem está à procura de treino de rolos, acho que é aconselhado irem lá espreitar. O título é Irox para Ironman, to É Ironman. isso mesmo. É isso mesmo. Bem, em relação a isso dizias, eu já tive e tenho vários atletas da Roxy CrossFit que sei que já se inscreveram. Uns acompanharam-me logo no início, ainda conseguiram ir a tempo do Alf de Cascais, mas agora, por exemplo, durante o ano que vem para fazer longa distância e triatlo, vários estrangeiros, malta do Irox, que eu tenho muito mais projeção a nível Irox fora do que dentro, que me questionam sobre esta questão, uns meus atletas, outros não, de pôr o triatlo na pré-época da Irox, o inverso Ok. daquilo que tu estavas a falar em relação aos Uhum. triatletas, ou seja, ali na altura da primavera ou verão, apesar do Irox agora já se estar a estender para os prós até ao final da primavera, ali a junho, mais junho que os mundiais, mas muita malta a partir de abril deixa de fazer e Uhum. dedicar-se nessa parte ao triatlo. Portanto, eu sei que isso também podem ser só 5 ou 10, mas se cada um de nós, ou se 100 de nós trouxerem 5 ou 10, são 500 ou 1000 e acho que Sim, sim, isso sim. ajuda sempre. Bem, gostava de entrar aqui noutro tema. Eu normalmente não falamos muito disto, mas eu acho que contigo até era uma boa oportunidade de se falar um bocado desta parte que é, e não é fácil de dar um nome a isto, mas eu acho que é mesmo mindset, ou seja, eu acho que tu és uma boa pessoa para falar disso porque tens uma rotina apertada, já se percebeu, não tens uma limitação a nível de tempo. Ah, Ainda assim, és um atleta bastante bom e consegues andar sempre bem e fazer várias modalidades e portanto eu acho que de certeza que no meio disto tudo ainda és treinador, tens o teu trabalho, tens de ter uma disciplina muito grande e uma organização e um bom mindset no fundo que condensa todas estas coisas que eu estou a dizer. Fala-me um bocadinho desta parte, como é que tu geres um bocadinho o teu dia a dia, estratégias que tenhas, dicas que possas dar para a Yes. malta que às vezes se queixa de falta de tempo e às vezes até tem tempo, mas não tem aquela organização para conseguir meter as coisas. É assim, em primeiro lugar, eu acho que há aquela quote muito utilizada que a disciplina é mais importante que a motivação. É verdade em parte. Em primeiro lugar, e é um bocadinho o facto de eu também saltar de desporto em desporto, tem a ver com motivação, tem a ver com tu tens que ter um objetivo, um propósito que seja teu. Não ir só porque os outros vão, não fazer só porque está na moda, não fazer só porque tem potencial para. Ou seja, a primeira coisa e mais importante de todas é teres realmente algo que seja que tenha muito valor para ti. E isso vai-te fazer conseguir priorizar e organizar a tua vida à volta disso. Portanto, motivação é uma coisa muito importante. E eu, quando começo a perder motivação, troco de desporto. A seguir, obviamente, a disciplina. E a disciplina, tu, no caso, tens que ter certamente pelos resultados que obtens, disciplina na questão do treino, na questão da resiliência mental, resistência mental. Tudo isso, conseguir suportar treinos repetidos dia após dia, com o frio. Isso é aquilo que qualquer atleta que queira ser ou atingir determinado nível tem que ter. Depois, considerando a minha agenda apertada, que eu já posso falar um bocadinho, tens que ter muita disciplina e organização, não só no treino, mas extra treino. Eu tenho aqui também algumas coisas a meu favor. Eu, por exemplo, eu durmo facilmente 6 horas por noite a fazer bidiários. E não passo o dia sentado, é uma questão minha, de hábito, do meu organismo. Eu sei que não estou a potenciar ao máximo a minha recuperação, sei que não estou a potenciar e passo Sim, aqui o pleonasmo, o meu potencial atlético, mas entre dormir mais uma hora e treinar mais uma hora, e aqui, muito importante, no meu caso, eu não aconselho isto às outras pessoas, prefiro e tenho melhor rendimento a treinar. Obviamente que isto tem um limite e há alturas em que eu tenho que fazer o inverso. Para um atleta normal, e aquilo que eu aconselho aos meus, muitas vezes querem ter mais volume, mais intensidade, mais treino, o que eu lhes digo é, por cada hora que vocês metem a mais treino por semana, vão ter que arranjar 3 ou 4 para dormir ou para descansar, porque senão não vai ter este efeito. sim, E eu, sim. como ao longo da minha vida, sempre lidei bem com as restrições, nunca, para as pessoas também não pensarem, eu nunca passei fome, nunca tive que trabalhar a noite e dia, mas por questões minhas de cabeça e de mindset, eu sempre que posso coloco-me em situação de restrição.
Muitas vezes eu posso dormir mais e não durmo, muitas vezes eu posso comer mais e não como, muitas vezes eu posso treinar menos e não treino. E isto é uma coisa que eu faço no dia a dia em tarefas muito pequenas, e estranhas para a maior parte das pessoas, coisas no dia a dia. Isto acaba por te tornar um bocadinho mais resistente, em coisas simples como vais às compras, estás com as mãos carregadas, com sacos pesados, já está a trilhar as mãos, já está a doer. E muitas vezes a malta para. E eu, se tiver que andar mais 10 minutos, mais 5 eu meto um objetivo e ando, às vezes até estou a suar e vou ali e não quero que me ajudem. Mas são coisas Olha, por acaso, isso pequeninas. estava a fazer rir, sabes porquê? Porque, pá, eu fui para Fortaleza fazer o 70.3 e fui com o João. E fomos os dois às compras também e comprámos muita coisa. E o supermercado, pá, era para aí a 200 metros. E eu lembro-me que o gajo estava sempre à minha espera porque eu andava também com as mãos todas estrelhadas, porque aquilo por acaso, os garrafões de lá eram aquelas pegas mesmo agressivas, estás a Fininhos, perceber? Que é. ficas mesmo. Pá, e ele, bora pá, bora lá e não sei o quê. E eu, pá, calma, qual é a pressa? E o gajo estava nesse, mais, estava a fazer o Nesse que tu estavas a registro. fazer, bora, bora, bora. Não, é um bocadinho Mas, assim, eu opá, mas sou. estou a perceber, no fundo Percebes? é tu trabalhar, às vezes, é, seja, é entrar sempre em desconforto para que Exatamente. tu, quando na prova ou no que for, estiveres naquela situação, É tu também normal. tu estás desconfortável, mas tu sabes estar desconfortável. No fundo é um Exatamente. bocado isso. Eu sinto muito isso, Por- ainda ontem a treinar, eu às tantas estava tipo, eu acho que eu não estou melhor, eu só estou melhor a lidar com o desconforto da carga que estou a pôr na bike. Era um treino de rolos. E eu acho que, pá, de uma semana para a outra tu não vais ter grandes adaptações, mas eu estava melhor que na semana passada, eu acho que porque, ok, primeiro já sabia o que é que ia ser a dose, e depois é quase tu entras num estado em que, bora, mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho e dá. E dá, é muito É isso mesmo. mental. Eu acho que há certas tarefas que são muito mentais. E isso aí é uma coisa que tu estás a dizer que eu acho que pode, pá, apesar de eu não sei se tenho capacidade de ter as mãos trelhadas a levar um garrafão, porque já sofres no treino e ainda sofres a ir às compras. Mas eu estou a perceber o que é que estás a dizer. Pronto, mas é o que tu dizes, e tu falaste aí nos rolos, e aí é das coisas mais exigentes a nível mental, e tu muitas vezes estás a aquecer ou fazer acelerações antes e tens que ir ali aos 300 ou 350 watts, seja o que for, e sabes que a seguir tens tarefas de 5 minutos ou de 4 minutos, e tu pensas, Yeah, "Bem, não vou conseguir fazer isto, é impossível." Depois fazes o primeiro e aguentas, depois o segundo, ok, e a partir daí acaba por, tu, lá está, começas a conseguir lidar com o desconforto, e é o sucesso de tu teres conseguido fazer os claro, primeiros que te dá, ok, se eu claro. conseguir fazer um, dois, três, eu vou fazer. Eventualmente Sim, temos um sim, sim, limite, sim. mas sabes que vais conseguir. Mas pronto, eu tento fazer isso no dia a dia. Eu não sou daqueles hábitos doidos, como a malta que vai para os banhos de água gelada e que toma 6 meses de banho de água fria e Sim, que do acorda às 4 da Goggins. manhã. Do É tipo Goggins. isso, não, não, David não cai nesse Goggins. extremo, porque eu percebo muito que isso é para influenciar pessoas e é preciso às vezes ir ao extremo para conseguir criar algum efeito. E Sim, sim, realmente há sim. quem consiga fazer isso. Mas eu tento é variar e fazer em coisas simples do dia a dia, porque a partir do momento que tu fazes uma coisa de forma repetida e que ela se torna relativamente confortável, estar a fazer ou não fazer já não tem grande efeito. Mas pronto, isso consegue-se com tarefas pequenas. Depois aquilo que eu acho que me distingue um bocadinho das pessoas, eu sou muito analítico a pensar em tudo, mesmo no treino. Eu não sou capaz de estar nos rolos sem estar a cada 10 segundos a pensar numa métrica qualquer. E eu faço isso na minha vida do dia a dia. E isso ajuda-me, por um lado, nos treinos chatos a passar o tempo, e por outro lado, na minha vida, a ser muito organizado e a não ter tempos mortos. Eu, por exemplo, em deslocações de carro, eu já estou a pensar numa publicação que vou fazer, ou numa resposta que tenho que dar a um atleta, ou num relatório que tenho que fazer para o trabalho. Ok, E quando eu me sento, eu otimizo muito o tempo. Eu, quando estou a preparar um relatório, algo que uma pessoa normal, com as minhas funções, e vejo pelos meus colegas, demora 2, 3 horas a fazer, eu demoro 15 ou 20 minutos. Em parte porque eu analiticamente já pensei, já tenho estruturado tudo na minha cabeça aquilo que vou fazer, e por outro lado, por aquilo tudo que eu estudei, e isto acaba por ser um bocadinho a ponta do iceberg. E mesmo a nível de programação de treinos, por exemplo, eu tenho ajuda ainda muito e faço supervisão de programação de treinos de CrossFit, periodização de treinos de força, etc., que eu gosto muito. Aquilo que demora, por exemplo, a minha mulher, a Marta, que também é PT, treinadora de CrossFit e faz programação de treinos para os atletas dela, aquilo que lhe demora 2, 3 horas a fazer, demora-me 12, 15, 20 minutos. E isso dá-me uma capacidade de fazer muito mais coisas no mesmo espaço sim. de tempo. E lá está, se até há uns anos eu tinha muita questão do perfeccionismo, agora faço as coisas bem, eu não perco a qualidade. E se tiver tempo, faço-as perfeitas ou excelentes. Se não tiver,
faço-as bem feitas, que era porque também entre não fazer e fazer bem, obviamente a opção acaba sempre por fazer bem. E eu encaixo o meu dia, eu entro sempre muito cedo na unidade, num treino de manhã. Tento estar sempre ali por volta das 6, 6 e pouco, tento estar já com o computador ligado e a fazer as minhas coisas e a preparar a minha agenda do dia. Começo o meu trabalho cedo e, mais uma vez, que eu mantenho tudo aquilo que são a gestão das minhas tarefas e das pessoas que trabalham comigo, que estão abaixo de mim, muito sistematizado e muito baseado em procedimentos, tudo acaba por ser muito mais rápido e muito mais eficiente. Portanto, as minhas horas correm bem. Eu, ao final da manhã, também tenho a vantagem, como eu estou na unidade especial, nós temos provas físicas e temos que manter um nível físico. Eu sou responsável também pela questão do treino e treino, ou dou treinos, e acabo por ter ali sempre entre as 11h30 e o meio-dia e meia, o meu primeiro treino do dia, que muitas vezes eu acabo por estender um bocadinho mais se tiver que o fazer e não almoço. E depois, a partir ali das 4 e tal, 5 da tarde, normalmente estou livre. Dia sim, dia não. Tenho que ir buscar os miúdos, vou alternando com a Marta, com a minha esposa. Nos dias não, consigo treinar e fazer outras coisas, ou na box ou na unidade. Nos dias sim, se eles estiverem sossegados e tranquilos, consigo fazer aqui qualquer coisa em casa, nos rolos, aqui nesta Pain Cave. Se não, também não treino e faço só um treino. Portanto, também para fazer 12 horas de treino por semana, 10, 12, não preciso de fazer bidiários mais que 2 dias na semana, que normalmente é terça, quinta e um treino maior ao fim de semana. E acabo por gerir assim o meu dia e sempre que tenho tempos livres, nas viagens, deslocações, ou estou a pensar, ou estou a ouvir podcasts como o teu e outros, ou estou em calls a fazer chamadas, tento não ter tempo perdido. Eu ando sempre, sempre com este MacBook que estou a usar, sempre comigo, numa mochila pequenina, paro no café, estou na sala de espera. Hoje, por exemplo, fui tirar os pontos ao hospital. Cheguei bastante cedo, porque eu não gosto de perder tempo em trânsito, é outra coisa que eu não faço. Acordo muito mais cedo, tive 1h30 no hospital à espera. Despachei semanas de programação de atletas que tinha penduradas. Eu podia estar na sala de espera no Instagram ou ver as notícias. Eu, neste momento, já não perco tempo com essas Yeah. coisas e tento ter o tempo bem E hoje em organizado. dia eu acho que quem consegue fazer isso cada vez se destaca mais, porque acho que estamos na época em que a procrastinação e a malta que está no telemóvel e perde, tipo, aumenta cada vez mais, porque se nós virmos, porque assim, tu produzes conteúdo, mas tu não estás a ver conteúdo. Mas para o teu conteúdo ser visto, há malta a vê-lo e a perder tempo. Claro, Claro que há momentos em que a malta também tem tempo para o fazer, há malta que está sucessivamente, vê um, vê sim, outro, não sim. sei o quê, vais a ver, perdeste 2 horas. Às vezes também o facto de teres muitas tarefas impede de teres esses momentos. Mas no fundo já não precisas disso. Já é tipo, tenho esta meia hora, o que é que eu vou meter de tarefa? Não é É o que é que isso. eu vou. Meia hora para ficar no sofá, no Instagram a fazer scroll ou no TikTok ou o que for. Epá, também me acontece, eu às Claro. vezes eu gosto muito de questões, às vezes há aquelas coisas mais de entretenimento e palhaçadas, toda a gente vê, mas eu tento não perder muito tempo aí. Eu é mais Yeah. questões de treino, de atletas, às vezes ponho a ver, depois uma puxa a outra, o algoritmo também é super inteligente, percebe Yeah. exatamente aquilo que tu procuras, Vais lá eu dou para ver por mim uma a coisa ver. quando vais a ver. Já viste? Yeah. Acaba por ser sempre algo interessante e que eu aprendo e tento aprender. Obviamente, depois pelo meio há coisas que estás só a perder tempo. E isto também para dizer, eu também acabo por ter algum tempo de lazer, pelo menos com os miúdos, tento sempre ali a partir das 7 da tarde, 6 e tal, 7, estar dedicado a eles e ali por volta das 8h30, 9, tentar pelo menos ver alguma televisão. Eu não vejo televisão normal, normalmente é só Netflix ou canal de História, Odisseia. Eu gosto de ver algumas séries, uma coisa ou outra, tenho sempre ali 40 minutos ou uma hora em que eu gosto de desligar um bocadinho a ficha Yeah. antes de ir dormir. Mantenho os ecrãs, eu sei que não é o ideal. Houve uma fase que conseguia ler com mais assiduidade ou logo de manhãzinho ao final do dia, agora não tenho conseguido por muitas questões, não consigo estar concentrado. Isto também é um defeito, é um problema, teres muitas coisas para fazer. Eu ponho-me a ler um livro e, assim como o meu miúdo, quando está a estudar, está meia hora na primeira página, mas ele é porque está a olhar para as moscas, eu às vezes estou meia hora numa página porque li qualquer coisa que me deu um clique e estou a pensar, e isso depois leva-me, é quase Yeah. como o algoritmo do Instagram na minha cabeça, começo a pensar em mil e uma coisas que já não Yeah. têm nada a ver com o que eu li no livro. Mas lá está, isso ajuda-me também a produzir e a ter criatividade e a criar conteúdos, seja de que área for. Sim, sim. Não, acho que é um tema fixe de puxar contigo e acho que já se percebeu também porque é que consegues encaixar tantas coisas, ter um bocado uma organização melhor e eu acho que pá, hoje em dia faz mesmo muita diferença isso. Ahm,
não queria perder a oportunidade de ter-te aqui e explorar um tema que eu acho que tu és bastante forte e que nós também, tirando o podcast que eu tive com o Carlos Bernardo, com o KB, não se falou muito, que é pegar no teu conhecimento de treino de força, reforço muscular, mobilidade, tudo o que é, no fundo, fora nadar, pedalar e correr, porque nós sabemos que se queremos fazer triatlo com qualidade, evitar lesões e ir àquele detalhe, ter melhor qualidade na performance, o trabalho fora da água e o trabalho fora da bicicleta e a correr é fundamental. Um, Pegando um bocadinho no que é a nossa realidade aqui no triatlo, obviamente que o triatlo, quem é da natação, ciclismo e corrida também vai sempre beber. Os pontos críticos, o que é que tu achas que funciona para um triatleta? Que eu acho que não há ninguém que faça mais que duas sessões de 45 minutos de ginásio numa rotina normal, não é? Mesmo atletas de elite é mais ou menos o que eu vejo a malta a fazer, duas sessões de 1 hora, 45 minutos por semana. O que é que tu achas crítico, o que é que achas fundamental e o que é que achas que é importante as pessoas terem na cabeça quando entram num programa de treino de força, reforço muscular? Pronto, duas coisas muito importantes como base. Primeiro é ter isto muito bem articulado, caso não seja o mesmo treinador, com o treinador ou com o responsável pela programação do treino triado. Não só nos microciclos e nas semanas onde encaixar o treino de força e de reforço, mas durante a época perceber em que alturas e em que momentos e em que volume, ou seja, em que carga se deve trabalhar com aquele atleta, isso é a primeira coisa. Depois, a individualidade do atleta. O treino tem que ser sempre muito individualizado, apesar de poder haver standards, e nós até em aplicações de treinos de triatlo conseguimos ir buscar ali alguns treinos de base de reforço que funcionam, é melhor que nada, ponto, mas perceber um bocadinho ali as necessidades daquele atleta, porque há atletas que com facilidade ganham massa muscular e acabam por estar um bocadinho mais protegidos de lesões, há outros que não, a maior parte da malta do triatlo não. Há atletas que têm alguma força base e algumas fibras rápidas e alguma capacidade de potência e explosão e outros que não têm de todo. A malta do endurance normalmente não tem muito, mas há alguns que Sim. ainda assim o têm, e isso também vai influenciar aquilo que devemos trabalhar. No geral, eu acho que o triatleta ou treinador de strength para triatlo deve pensar aqui, se calhar, em três áreas fundamentais. A primeira, na questão básica de prevenção de lesões, ou seja, trabalhar um bocadinho na pré-época e depois durante a época na prevenção de lesões, ganhos um bocadinho de massa muscular, de mobilidade sob tensão e perceber também ali o atleta. A questão de correção de desequilíbrios, porque tu ao fazeres movimentos repetitivos e se não tiveres alinhamentos perfeitos vais ter sempre problemas, seja na rótula, seja na questão da natação, de fazer sempre a rotação do ombro para a frente, etc. Há mil e uma coisas que vão causar desequilíbrio num triatleta, apesar de ser um movimento bilateral em que é teoricamente simétrico, porque tu a correr usas a perna esquerda e direita, a nadar usas as duas pernas e os dois braços, portanto não te deveria provocar assimetrias, mas como nós não somos iguais no hemisfério esquerdo e direito, cria sempre, especialmente se quem vem de lesões ou teve lesões ou operações, não há hipótese, portanto é corrigir esses Desequilíbrios. desequilíbrios e num terceiro ponto é melhorar aquilo que o atleta precisa, ou seja, seja um bocadinho mais a força em determinadas áreas, seja um bocadinho mais a força resistente. Mas basicamente eu acho que aquilo que tu dizes é suficiente, ou seja, ter duas sessões na época regular, 40 minutos, 35, 50 minutos, se for feito também a questão da mobilidade e do aquecimento, acho que é mais que suficiente. Em fase mesmo de competição, até tirar completamente, não há grande necessidade. Numa fase de pré-época e de preparação inicial, aí sim, se calhar ter 3 ou 4 sessões para conseguir dividir um bocadinho mais e focar, dividindo o corpo, dividindo também entre exercícios de puxar e de empurrar. Depois há aqui mil e uma estratégias de gerir o treino. E focar essencialmente naquilo que não é treinado no triatlo, ou seja, se tu no triatlo já trabalhas muito na força resistente, já trabalhas muito na Claro. bike, por exemplo, potência, já tens, há atletas, e especialmente quem faz distâncias mais curtas, eu tenho a sensação que eles, apesar de não conhecer profundamente o treino, já trabalham muitas vezes intensidades muito altas, em que vão ter que ser rápidos e estimular um bocadinho as fibras Sim, sim, rápidas. Eu sim, vejo, por sim, exemplo, sim. treinar acelerações na bike, ir ali aos 500, 600 watts, 700 watts durante 10, 15 segundos e depois abrandar. Para quê? Penso eu, e a lógica, quando treinam, por exemplo, a malta do WTS e da Superliga, aquilo, de vez em quando há esticões em que a malta quer sair na bike e para ir atrás e para Sim, recuperar, e sim, na sim, sim, corrida sim. mesmo, ou seja, se calhar esses atletas
convém desenvolver um bocadinho a velocidade e a potência, mas em registros já muito altos, não de velocista, mas muito próximos, porque eles vão precisar disso. Num Uhum. triatleta de longa distância, não. Tu tens que estimular um bocadinho a velocidade, mas não precisas de ir a esse nível de exigência, até porque isso, para provocar lesões, é, pode, é que estás a, se calhar a tentar treinar o reforço e o trabalho acessório para prevenir lesões e vais estar a Sim, sim, causá-las sim. É por estar mais a trabalhar difícil, claro. desnecessariamente. Portanto, na malta da longa distância, eu diria, para quem tem tendência a perder massa muscular e perder peso, trabalhar um bocadinho na hipertrofia, portanto, trabalhar tudo o que sejam séries ali, 50 segundos a 1 minuto de trabalho sob tensão. Tem-se muito aquele trabalho clássico, 12 a 15 repetições, com 70, 80% das cargas, etc. Não é preciso ir a esse detalhe, mas controlar muito os movimentos excêntricos e trabalhar um número de repetições que, no total, acumulado ali, atenção, dê mais ou menos 45 segundos a 1 minuto em cada série. Um, Malta que precisa de ganhar força, obviamente, cargas um bocadinho mais altas, baixar o número de repetições. Repetições. Um, Quem precisa, e isto é muito para aquele triatleta de recreio, de meio de pelotão que está a começar, aproveitar também este trabalho para trabalhar a força resistente, que nos triatletas, por exemplo, do teu nível, isso não é preciso fazer em ambiente de ginásio, porque já o fazes muito. Trabalhar, por Sim, exemplo, repetições altas de agachamentos com muito pouco peso ou com peso corporal, box jumps, as wall balls, thrusters, movimentos que exijam alguma endurance muscular. Depois, se o atleta tiver alguma coordenação e agilidade, trabalhar logo diretamente movimentos compostos, que a nível neuromuscular e a nível de transferência são muito melhores. Movimentos quase olímpicos, mas simples, o clean and jerk, como a malta do atletismo faz, os thrusters, como a malta muito do CrossFit faz. Se o atleta não tiver essa capacidade, então aproveitar os treinos de ginásio para ir também um bocadinho para a agilidade, para a coordenação. um, e trabalhar com o atleta aí os movimentos compostos, porque são sempre mais valias em coisas simples, muitas vezes na transição, na forma de pegar a bicicleta, yeah, no tirar o fato. Pá, sim, a destreza, a agilidade para evitar acidentes, para fazer retornos, para desmontar, ter essa agilidade e trabalhar os músculos mais pequenos que nos dão a estabilidade é importantíssimo e aproveitar sempre também para a questão do core, porque estar muito tempo na mesma posição, na questão do ciclismo, depois a transição para a corrida, o core dos triatletas normalmente é fraco. E quando eu digo core, as pessoas pensam muito em abdominal, não. O core é tudo aquilo que envolve aqui o nosso abdômen, o centro do corpo, e eu até me refiro mais à questão do quadrado lombar, a zona baixa do dorsal, lombar, que há muitos atletas da posição da bicicleta acabam por ficar muito comprimidos na lombar e isso depois, e na forma de correr, nota-se, encurta-lhes a passada de corrida, faz com que corram mais sentados e há formas de se trabalhar isso, não só como reforço muscular, mas na questão da mobilidade, do alongamento. Eu não sou um grande fã. Pode ser, isto aqui é mesmo uma questão de doutrina, do trabalho de alongamentos muito específico, mas com cargas é fácil trabalhar a mobilidade. Há movimentos como os sim, overhead squats, como o facto de fazeres um agachamento mais baixo do que a paralela, sem que não sim, haja sim, sim, grande sim. hip tilt, etc. Consegues trabalhar mobilidades e amplitudes na questão nos joelhos, na tibiotársica, na anca. Facilmente, um treinador que for bom ou quem programar bem treinos de força consegue incluir isso nos movimentos, ou seja, estás a trabalhar Sim, sim, sim. durante o aquecimento com cargas, mas estás a trabalhar a tua mobilidade articular. Portanto, eu acho que é sempre uma mais-valia. Acho que também há uma visão muito extremista e há quem veja isto e como sendo algo demasiado valioso e que todos têm que fazer. É importante, mas não é o mais importante para um triatleta, mas se alguém quer ter longevidade e se alguém quer prolongar uma época e prolongar múltiplas épocas, convém, obviamente, ter isto em atenção, especialmente se tem algum desequilíbrio ou vem de alguma lesão unilateral, convém dar um foco mais especial a isto. Sim, porque eu acho que, imagina, vamos dizer que, e nós sabemos que não é a realidade, mas imagina que eu não ganhava força nenhuma com o ginásio, mas que o ginásio me dava a capacidade de não me lesionar. Pá, isso já é uma vantagem tão grande É que maior. compensa. Porque imagina, há malta que está 3 meses a treinar, faz uma grande prova, não é? Depois lesiona-se. Depois está um mês a recuperar, depois está mais três. Quando vamos a ver, essa pessoa teve menos 2 meses e depois já se sabe que quando se para um mês não é um mês, é mais, porque Claro. depois demoras a Sim, sim, recuperar. sim. Por isso, aquele atleta que consegue estar uma época inteira sem uma lesão, opá, dificilmente não vai É, conseguir evoluir mais. E depois, cada ano que passa, cada vez se nota mais essa diferença. é. E acho É que o, faz. é o ter a lesão, é a gravidade da lesão e é a recuperação da lesão.
tu mesmo que, imagina, há coisas que são inevitáveis. Tens uma situação no menisco que tens que ser operado. Se tu tiveres um bom trabalho de reforço muscular prévio, tiveres boa massa muscular, tu, ao fim de 8, 10 dias parado, é que vais atingir o nível daquele atleta que não faz reforço muscular que teve no dia zero da operação. Claro. Portanto, só aí já lhe ganhaste 8 ou 10 dias. E Sim, é um sim. dos meus segredos. Eu tenho algumas pequenas lesões, mas eu ando há anos e anos e anos e anos, Hugo, em que não me lembro de ter estado mais do que 2, 3 dias sem treinar. Ou seja, ter uma lesão que me impeça mesmo de treinar. Isto tem a ver com o quê? Eu mesmo quando eu faço mais por gosto e por questões minhas de me sentir bem, físicas, é raro, muito específico que seja um ciclo, por muito perto que eu esteja de uma prova, não há uma semana que eu não faça treinos de CrossFit adaptados, porque o CrossFit eu não aconselho para triatletas, mas aconselho alguém que perceba e que tenha este know-how, como por exemplo me considera a mim. Eu olho para uma programação de CrossFit de uma semana e digo, ok, este treino é bom para mim porque tem agachamento, se calhar isto vou adaptar, se calhar isto vou fazer de forma diferente. Mas o Sim, facto de sim. constantemente treinar força previne muitas lesões, ou pelo menos tira-me tempo de recuperação das lesões. Sim, sim, Um, sim. também tem o seu senão, cá por desgastas-te sempre um bocadinho, especialmente eu que sou muito competitivo, mesmo para fazer qualquer coisa, por mais tranquila que seja, sou competitivo comigo e com os Sim, outros. Tens a questão também da massa muscular, eu nunca perco muito, e eu para o triatlo eu sei perfeitamente que eu podia perder mais 3 ou 4 quilos sem ter grande efeito negativo, mas eu não o perco porque, para já, porque não quero perder para o Irox, eu sou de longe o atleta mais leve que já teve na elite, mais leve e mais pequeno. Portanto, se eu perco ainda mais peso, mais complicado vai ser mover sleds, claro. trabalhar nos ergómetros. Mas ainda assim, eu sei que se eu me dedicasse só ao triatlo, se calhar um ano, eu ia inevitavelmente ter que baixar 4 ou 5 quilos para me tornar mais competitivo e tenho noção disso. Mas pronto, em relação à força, é isto. Eu inclusivamente fiz a formação, uma básica do Training Peaks, que tem Strength for Triathlon, e estou a pensar já a partir de janeiro também ter uma parte específica para triatletas, porque muita gente me procurou. Tive aqui dois espectros opostos, que foi triatletas a perguntarem e se eu prescrevia treino de reforço específico para triatlo, daí eu ter mandado agora a formar um bocadinho mais até que Sim. tem que ver com a estruturação da época de triatlo para conseguir incluir da forma certa, e o Uhum. inverso, que foi malta de CrossFit a querer A treinos querer. específicos de endurance para incluir na semana de treino deles, para quando pararem na pré-época estarem mais aptos a dar um salto para triatlo ou para meias Uhum. maratonas ou coisas Sim, desse no género. fundo, ter um bocado os dois mundos. Sim, sim. Ah, Antes de irmos, eu tenho aqui umas perguntas rápidas, mas antes de saltarmos para yes. aí, só na parte da nutrição e da recuperação. Que cuidados é que tens? Se tens algum cuidado específico, se és um bocadinho autodidata e vais adaptando com a experiência, como é que geres essas duas áreas? Não sou o melhor exemplo para falar de nenhuma das duas. Pronto, pelo aquilo que eu já te disse da minha vida, dormir 6 horas não é exemplo, eu não estou muito tempo Claro. sentado. Tento fazer massagem sem falha uma vez por semana, que isso eu noto que me alivia muito. Não só para voltar a treinar em condições, a questão das pernas, mas, por exemplo, eu acumulo muita tensão nos trapézios e isso depois prejudica-me a dormir, causa-me aqui algum mal-estar no pescoço, etc. Isso ajuda muito e relaxa muito. Eu tenho, por exemplo, umas botas de compressão e uma TerraGun, mas uso muito pouco. Tenho aqui em casa, mas sou muito indisciplinado e podia perfeitamente, olha, naquela hora que eu estou a ver séries ou a ver televisão, estar a Yeah. fazê-lo, mas não faço. Eu tenho tanta disciplina no meu dia que eu gosto às vezes de estar um bocadinho livre. Portanto, estratégia de recuperação acaba por ser mais a questão da massagem. Não tenho paranoias nenhumas como disse, com as horas de sono, com o tempo sentado, deitado. Tento ali, por exemplo, dia, 2 dias antes das provas, aí sim, tentar passar menos tempo em pé, dar menos passos, mas ainda assim, como eu fiz isto tanto tempo, não é determinante. Eu ainda agora fui fazer um Aerox antes de ser operado há 2 semanas e no dia da prova tinha 17 mil passos dados, porque havia mercados de Natal em Frankfurt, a minha esposa quis ir e nós fomos. Eu também, como não sou profissional, acabo por fazê-lo. A nível de nutrição, suplementação, pronto, eu tenho e sempre tive nutricionistas a trabalhar na box e o que eu faço é normalmente sou sempre eu que os testo e que vejo os planos, tento seguir ali durante o mês, não consigo mais. Não sou nada bom a seguir planos, nunca contei macros, nunca contei pesos de nada. Eu como bem, ou seja, a nível de refeições, tento sempre, e naturalmente gosto de comida boa, tenho sempre aqui os meus deslizes e como um bolo ou outro, não tenho problema com isso. Tenho uma coisa que eu não consigo deixar de comer, que para a malta de endurance não tem problema, mas quem vem mais da parte da força e crossfit são um bocadinho paranoicos com os hidratos, é o pão. Pronto, eu tenho que comer sempre pão, não consigo. Às vezes, se andar mais disciplinado, troco os pequenos almoços por algo mais com melhor substrato, tipo aveia, assim, mas não é regra. Tento ao longo do dia
se chegar à noite e saber que comi as quantidades que são importantes para mim de proteína, de legumes, de hidratos, um bocadinho de Yeah. gorduras boas que eu também como, manteiga de amendoim, os abacates, gosto dessas coisas, portanto é relativamente E fácil fazes para mim. refeições grandes, porque te estás tantas horas sem comer, ou Faço, eu não? quando faço, não, quando faço o fasting, normalmente termino o fasting ali 17, 18 horas, seja o que for, como fruta e a seguir como uma refeição boa, tipo um almoço como deve ser, mas acabo por não compensar aquilo que deixo de comer, porque eu também faço isto em alturas específicas. Eu agora venho de um pós-operatório, só devia treinar daqui a 15 dias, já tenho estado a treinar, mas muito, muito pouco, portanto, ajuda-me a controlar o gasto calórico. É mais fácil para mim, lá está, eu sou um bocadinho de extremos e a questão do mindset, é mais fácil para mim dizer-me, olha, Tiago, estás 20 horas sem comer, comes durante 4 e durante essas 4 comes à vontade, do que me dizeres, olha, a cada refeição tens de comer só 100 gramas de arroz. Não Yeah, fico saciado e isso deixa-me um bocadinho frustrado. E isto funciona melhor para mim. E depois eu sei que naquelas 4, 6, 8 horas em que como, nunca vou conseguir meter as calorias todas que eu comeria durante um dia normal. Portanto, tenho aqui um déficit calórico que nesta altura me interessa. E o fasting tem outras vantagens também para mim, que é a questão. Há estudos em vários sentidos, mas há muitos estudos que comprovam isto, a questão da autofagia, das células negativas serem o próprio organismo debelá-las, estarem aqui em recuperação de uma operação. O meu organismo, o facto de eu não ter sangue nem nada durante horas a fio que não estão dedicadas à digestão, conseguem estar canalizadas para outra coisa. E se nós faz pensarmos sentido. bem, uma pessoa normal que coma bem, nunca está mais do que 8, 9 horas sem comer. Portanto, nunca entras num estado de fasting, Mas porque 8 horas, 9 horas tu ainda estás na absorção às vezes, portanto, não, dependendo daquilo que comeste. por exemplo, no meu caso, eu não posso estar, imagina, eu não posso estar, eu literalmente, se eu estou uma hora sem comer, eu perco 1 quilo. Sim, mas tu estás, Imagina, Hugo, tu, por eu exemplo, vou-te dizer o que me aconteceu agora mesmo. Eu estou a tentar ganhar peso. E eu tinha mais ou menos 61, 62 quilos, vê lá. E eu não sou nada baixo. E agora tenho estado ali 65, 66. Mas tipo, não me posso esquecer de comer durante uma hora e meia, duas. não. Tens de estar sempre a comer qualquer coisa. Eu fui de manhã, esqueci-me de levar comida para entre os treinos. Quando fui pesar aqui, estava com 63. E eu, fogo. Ou seja, eu é tipo o contrário. Eu se tiver 18 horas Não, sem mas comer, tu amanhã peso-me, estás, tenho 40 quilos. é assim, tu naturalmente ali se dormires 8 horas, estás sempre, pá, imagina, 45 minutos, uma hora antes de dormir, mais ali aqueles 15, 20 minutos depois de acordar, vais bater ali às 8h30, 9. Mas é o Sim, máximo, sim. só que mesmo nas 8h30, 9, o teu organismo ainda está nos resquícios da fase final da digestão, na Yeah. parte da absorção. Portanto, nunca tens o corpo dedicado 100% a outra coisa. E Uhum. é um bocadinho por isto, só que isto depois também tem coisas negativas. A malta, por exemplo, eu não tenho tendência nem a perder nem a ganhar peso, estou sempre muito estável. Mas eu faço fasting tipo, uma semana seguida e fico muito mais seco. Uso muito mais a gordura, o meu organismo torna-se muito mais eficiente nesse aspecto. Mas a seguir Sim, parte 3 ou 4 dias e ao inverso, porque o organismo entra em modo de sobrevivência e naturalmente, sempre que tu vais comer, ele vai querer acumular, porque sabe que vai estar 18 horas, claro. 20 horas. E então, se tu entras depois no regime normal, vais ganhar peso. Ponto. Yeah. Portanto, o fasting é bom, mas tem que ser aqui ao intermitente, fazer 2 dias na semana, fazer 4, 5 dias seguidos no mês, mas também não pode ser muito constante. Mas, portanto, em relação a isto, não tenho grandes cuidados em suplementação. Tento, se vir que ao final do dia não me bateu mais ou menos, ou não comi como deve ser, ou se fiz uma refeição que não comi grande proteína, sou capaz de tomar um shaker de proteína, mas eu sou aquele atleta que, até sendo patrocinado e tenho proteína que me dão, eu tenho um pote de 2,5 kg de proteína, dura-me 7 ou 8 meses, para tu veres, pronto, e aquilo era suposto durar 30 dias ou 45 dias, Yeah. não sou nada cuidadoso. Tomo ômega 3 com alguma regularidade, de vez em quando faço umas fases de creatina, se me interessar ganhar um bocadinho de força para o Irox, ajuda-me na recuperação de treino de força, ganho sempre ali 1 quilinho ou 2, o que não é bom para o endurance, mas tirando isso não sou nada cuidadoso, portanto não sou a melhor pessoa para dar conselhos nessa área. Uhum. Bem, para fechar aqui o podcast, trouxe aqui perguntas rápidas, que normalmente nem sempre, mas quase sempre trago. Desta vez contigo consegui explorar aqui outros temas, algumas perguntas são mais do mesmo. E a primeira delas é: qual é para ti o melhor atleta de endurance do planeta? Engloba tudo. Acho que a ti esta pergunta é boa porque tens uma noção de muitas Tenho modalidades. noção e sigo muitas modalidades. Yeah. Se me perguntares o meu favorito, vou dizer o Pogacar. Eu sou um fanático de ciclismo, de malta dos Grand Tours. Pogacar ou Van der Poel, talvez, pela versatilidade. Eu vou para o Van der Poel pelo que fez este ano e pela atualidade, Sim. pela variabilidade e capacidade que ele tem de misturar potência no meio do endurance, que é um
um Sim. absurdo. Portanto, há Tens o muitos Van bons Aert atletas de também. endurance. Tens o Van Aert. Sim, também. Epá, e outros que me espantam, tipo Pidcock e assim, mas pronto, Van der Poel, acho que esta relação e a capacidade em todas as áreas, e não é à toa que é campeão do mundo de duas disciplinas da UCI, e mesmo no BTT anda lá perto, portanto, vou, Ok. vou para o O Van der teu Poel. ídolo desportivo. Vou-te dar dois só porque quando era miúdo era o Figo, porque questões de miúdo e de futebol e sempre foi assim. Ao crescer foi o Lance Armstrong, que neste momento obviamente deixou de ser, mas ou seja, na fase ali anos 2000 e pouco, quando fazia triatlo e assim, sempre foi que achei completamente fora da época e que se destacava completamente de todos aqueles bons ciclistas da altura. Sim, sim, sim. Se só tiveres 30 minutos para treinar por dia, ok, só tens 30 minutos, o que é que optavas por treinar? O que é que tu treinavas? Só tinhas 30 Fazia minutos certo. por dia. Tenho às vezes, não é Ok, habitual, mas tenho às vezes. Eu normalmente faço um misto até pela questão do Aerox, de corrida com exercícios funcionais. Pode ser corrida com burpees, corrida com thrusters, corrida com agachamentos. Tentar juntar sempre um treino intervalado, mas que tenha por base corrida, sem dúvida. ok. No teu caso também não era assim tão mau. Não, Acho que para uma malta que fizesse ciclismo, estar só 30 minutos ah, por dia era péssimo. Era sair e muito voltar mal, logo. muito mal. Um, o livro, o filme, o que tu quiseres incluir que possa ter relação com alguma coisa do desporto que para ti seja aquele que tu destacas. Há muitos livros nessa área e até agora com a questão do Netflix, documentários brutais. Eu se não viram, e questão de mindset, preparação, disciplina, e é uma modalidade que eu não sigo muito. Documentário, por exemplo, da NBA do Michael Jordan, The Last Dance, é espetacular, para tudo, mindset de atleta, overfocus, mesmo do Conor McGregor, de Mixed Martial Sim, Arts, é espetacular, e o do Arnold Schwarzenegger, são modalidades yeah. completamente diferentes, basquete coletivo, luta e culturismo, tudo modalidades que eu não tenho ligação nenhuma e que não sigo com regularidade, mas percebes perfeitamente a transversalidade do mindset de um atleta de topo que quer ganhar e a questão de muitas vezes terem que, a questão da disciplina, da motivação, as variações, o grupo, a importância da comunidade, até o criarem personalidades ali à volta para conseguirem ser bem sucedidos, uns mais espalhafatosos que outros, Uhum. mas acho que estes documentários, para quem quer ser desportista a sério, isto é um nível que nenhum de nós quase vai atingir, Yeah. são os melhores do mundo em alguma coisa, mas acho que tem muitas coisas Mas que tiramos sabes que eu dali. sinto que já não sei se existem tantos atletas com mindset desses. Porque imagina, um Conor McGregor, um Arnold, era malta, a malta era. Epá, e tu, nos documentários, para quem viu, sabe o que é que eu estou a dizer. Era mesmo aquilo e era mesmo, às vezes, o extremo. E E é, mesmo o Armstrong e tudo era sim. incrível. É doentio já, é um Mas eu nível que acho já que já não não é se, pelo saudável. menos eu acho que já não se vê tanto isso. Não sei se tens essa opinião ou não, ou achas, eu acho que pode Eu, também não se mostrar tanto, mas eu acho que a nível de personalidades, cada vez temos eu, menos esse tipo de eu, atleta que choca. Não sei. eu acho que em parte talvez, Hugo, mas eu acho que tem mais que ver com os outros, que são os que estão logo ali abaixo, que têm muito bom nível, mas não têm esse tipo de mindset, acabam por ter margem e liberdade para entrar nesta parte social e das redes, e são esses que nós vemos, ou seja, nós Ok. vemos aqueles que aparecem mais, aqueles que se mostram mais, os que mostram conteúdo. E eu, por exemplo, contra mim falo, um atleta hiper focado, como era o Michael Jordan, não está a perder tempo com conteúdo, ponto. Está ali anos e anos a fios, um Armstrong, por isso é que nós também não temos assim muita coisa sobre eles. Obviamente Yeah. tiveram ali devaneios e fases, mas eu acho que nós vemos os Ok. quase, ou os que são quase tão bons como eles, Tens mas que têm razão. ali 5 ou 10% do tempo Então, deles no fundo, o a tirar segredo é para não meter fora. muito conteúdo. Não, porque Opa, há mas malta agora a que. falar a sério, sim. Epá, imagina, no triatlo, vi o Gomes e o Brownlee, pá, metem muito pouco. O Frodeno agora está a meter mais porque Sim, parou, também não também tinha. metia Sim. pouquíssimo. E realmente aquela Tu, segunda linha, ali aqueles. A questão é que é, eu acho que essa segunda linha será que faz tão menos que eles? Ou é só não, porque, como tão ligeiramente precisam de fazer, porque não ganham tanto, ou seja, têm de fazer porque não têm o mesmo impacto, então se não fizerem, então aí é que vão estar muito atrás. eu acho que tem um bocadinho de ver com
com o ganhar à volta da modalidade. Portanto, eles constroem neste momento, sendo profissional, tens que ganhar e tu vês. Pá, há malta que ganha mais nos canais de YouTube, etc., Claro, do claro. que em provas. Pá. E tens malta com canais muito bons, mesmo não falando vá dos americanos. O Backguard tem coisas Sim, muito sim, boas, o sim. canal dele. Só que, e se tu produzes conteúdos e em treino, tu sabes, tu perdes tempo. Eu, se quiser fazer um filme a treinar e às vezes a Sim, Filipa ou está lá tens comigo, uma olha, pessoa mesmo muito, muito boa que e, consegue, e ela é mesmo muito. tu, e mesmo assim, e repete, e agora para, e agora faz, e tu perdes tempo no treino, e é muito difícil para mim encaixar. Se tu fores um atleta profissional super focado, então, quiseres dar muito valor, tipo, à questão do descanso, recuperação, etc., tens mesmo que fazer isso mínimo. Ainda há malta assim, tu vês, por exemplo, um Ditlev, pá, tem muito pouco conteúdo se comparares com o Backgaard, Sim, são sim, sim, atletas sim. que ou anda ali alguém à volta a chateá-los para fazer, ou então um Jason West, ele até publica e tem algumas coisas, mas notas que não perde muito tempo ali com o conteúdo, Sim, porque uma sim, coisa sim, sim. é tu estás a escrever ou responder a questões no teu tempo de descanso, como os noruegueses fazem, outra coisa é teres ali constantemente uma equipa à tua volta a filmar, e como um Sanders tem, e tu notas, essa malta tem que dedicar muito tempo do dia àquilo. Eu acho que também tem a ver um bocadinho com uma questão psicológica, emocional, que é tens a necessidade de mostrar. Há quem use isso como desculpa, eu também tenho esta parte, portanto não consigo estar 100% focado, e há quem use isso como não consegue ter o sucesso e mostrar-se porque vai ao pódio, ou porque é o primeiro, ou porque é o campeão do mundo, então sente a necessidade de se mostrar por aí. Claro. Também tens estas questões, também acontecem, e se tu vês malta que tem muita confiança, um Frodeno é o que tu dizias, ele competia uma vez ou duas no ano, e, e poucas vezes ouvias falar dele. Tinha as marcas e patrocinava, e notava-se que as marcas mexiam um bocadinho com a imagem dele, mas ele próprio não era uma pessoa muito visível Sim, e sim, notavas que sim, estava sim, sim. fechado. Mas pronto, e há quem use também isso como tipo guerra psicológica para os outros pensarem que está a treinar muito e está em altitude e está aqui e está. Porque Pois, passa essa porque imagem. Se tu imagina, tiveres... tu passas. Eu, por outro lado, acho que também o passar tudo tem outra coisa, que é tipo, eu não estou preocupado que vocês vejam, estás a perceber? Eu, por É, exemplo, eu é passo esse. tudo e há montes de atletas que passam tudo. Agora, normalmente aqueles tipo top não passam, estás a perceber? Frodeno, mesmo os Sim, noruegueses passavam, já não passam e tanto. não passa. Sim. Ahm, mas eu não, Eu- ok, eu percebo, eu acho que o mais chato disso às vezes é quando tu te lesionas, percebes? E aí a malta, pá, ele passa tudo, não tá a treinar tanto, Claro, está nota logo. lesionado. Mas também, até que ponto é que isso vai Não, alterar alguma tu coisa, quando percebes? Tu, quando passas tudo, é o que tu dizes, tu passas confiança. Daí eu dizer que é um bocado psicológico para os outros estou à vontade e faço. Eu também sou um bocadinho assim, porque não é aquilo que eu treino. Eu passo o meu plano de Claro. treinos a qualquer atleta e depois é o intento, o propósito com que tu fazes as coisas, aquilo que tu fazes E tu fora, estás a fazer é o que que é bom para acaba, ti. Se ele for claro, copiar, e tens aquilo adaptado. Sim. uma pessoa, o Ahm, que eu penso é assim: um atleta que vá copiar o meu treino, o meu, então aí era mal demais, mas que vá copiar, sei lá, o do Eden, é um atleta que não vale a pena contar que ele vai sim. andar muito, É, percebes? Para ele estar ao nível de eu vou copiar este treino, é porque não é um atleta claro, para estar claro. ao teu Sim. lado, para ir É contigo. verdade. Isso é, Agora, que tens podes toda a tirar razão nisso. ideias, que podes saber Sim, mais da vida da eu, pessoa e que estás mais exposto, sim, isso sim. Eu percebo o que tu dizes. A partir do momento que começas a postar, que falaste em relação à lesão e a publicar com regularidade, também tens que saber depois lidar com a pressão que vem daí, que é a malta que te segue e depois deixas de repente por alguma coisa, vão logo criar suposições e burburinhos, ainda que seja que não tenha acontecido nada. Os Claro. comentários constantes, que uns vão ser positivos, outros vão ser negativos. E há a malta que adota a estratégia do post and ghost, faz a publicação e depois não vai ver nada nem responde a nada. Mas tu notas que há malta que é afetada por aquilo, pela forma Yeah. como reage às provocações e às respostas. Aí no topo, malta tipo de Hitler, Frodeno, já tens muitas coisas técnicas dos equipamentos que eles usam, do novo guiador que ele tem feito em 3D XPTO, do bidon que mete aqui, seja aquilo que for, começas a ter ali detalhes que eles não querem mesmo que apareçam, e aí também se entende perfeitamente isso, mas é um nível Sim, 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 muito sim. específico. Bem, para finalizar, mais duas. A melhor dica que podias dar para um atleta de grupo. Pode ser até para um Triatlo. atleta, sim, triatlo. Só podes dar uma dica, aquela que Eu, tu.
Uma. Pronto, a dica que eu acho que mais importante tem a ver com a gestão do tempo de treino, ou seja, não tem tanto a ver com treinar 14 ou 16 horas, tem a ver com o que se faz nessas 14 ou 16 horas. Se eu tenho voltas de bicicleta, tenho 3 horas para andar e demoro 25 minutos a equipar-me, e depois demoro 20 minutos no café, e depois acabo e estou na conversa durante mais não sei quanto tempo, acho que tem que ver com otimização e gestão de tempo. Age grouper tem família, normalmente tem trabalho, não é profissional, portanto tentar que o tempo que tem para treinar seja aproveitado ao máximo, acho que é a dica mais importante para quem quer melhorar. Sim, sim. Atividade favorita fora de desporto? Ahm, que é que, tirando tudo o que já falámos de desporto, o que é que se tiveste de fazer uma atividade fora, o que é que fazias? Não tenho assim grande coisa. É tudo à volta Yeah, tudo à volta do desporto. Epá, e aquilo que o desporto me traz, que acaba por ser as viagens. Eu tento viajar, eu saio 8, 9 vezes por ano de viagens curtas relacionadas com o desporto, para fazer aerox, para fazer outras provas. Este ano quer fazer também um triatlo longo fora. Acaba por ser um bocadinho. Tudo gira à volta do desporto para mim. Não tenho assim. sim, é Fora de desporto, normal. aquilo que eu faço é o que eu digo, é ver documentários, ver uma série ou outra, ou ler, nada de Ok. especial. Pronto, acho que está feito. Tinha só a última questão de então como é que vai ser a próxima época. Eu por acaso ontem no teu Instagram vi já ali um rabisco das provas. Acho que vais a Setúbal. Vais aí às Setúbal São já está, Silvestres, garantido. não? São Ah, Silvestre, vamos ver. Eu digo já, é porque eu agora estou limitado por causa da questão da operação que foi exatamente, sim, operada aqui sim. ao ouvido, e então São Silvestre estou inscrito. O médico diz-me, ainda estou, vai, não vai, mas eu acho que as vou fazer, nem que E vais seja fazer noutro ritmo. Lisboa e era Lisboa e Amadora no dia a Amadora. seguir. Mas é, pronto, não vou fazer Epá, com duas. super objetivos. Epá, Eu eu gosto de também fazer. pensei nisso, mas eu vou à de Lisboa, mas depois a da Amadora no dia a seguir estás todo partido, pá. Estás. Mas era Estás. pior se Ainda fosse ao para contrário, mais que a da Amadora deixa-me. a da Mas Amadora é deixa mais muito a dura. maço. Com a Sim, subida sim, e a sim, sim, descida, sim. deixa-te mais a maço muscular. Mas pronto, eu adapto-me e Então, faço. mas Aproximo assim a a correr. ideia é fazeres triatlo, vais também ao duatlo, mais curto? Não, é assim, o objetivo da época é, eu agora em fevereiro e março tenho dois Aerox importantes que são, vou fazê-los com a carga mais baixa, porque eu não tenho, já percebi que estar a treinar força para as cargas mais altas prejudica-me muito na corrida, e eu quero fazer 3 meses para o Alvo de Setúbal, então focar-me também no Aerox agora em janeiro, porque é o campeonato da Europa, afinal, desculpa, início de fevereiro tem um campeonato da Europa com as cargas mais baixas, e vou tentar que é Age Group, depois Madrid em março. Depois vou fazer um grande fundo de preparação para o triatlo de Setúbal. E nesse fim de semana do grande fundo também há o do Atlo da Roncha, aquilo é tudo ali zona de Elvas. Vou tentar fazer os dois, mas como preparação para Setúbal. Uhum. Setúbal, pá, quero melhorar o meu tempo bastante, quero ter uma performance melhor em todos os segmentos. Talvez a natação não consiga, pelo que já falámos, mas a nível da minha performance pessoal, quero melhorar em todos os segmentos, sem dúvida. Queria tirar, se fosse na mesma prova, eu acho que Setúbal é ligeiramente mais rápido, mas imaginando que era a mesma prova, queria tirar ali 7 minutos ao meu tempo, ou seja, baixadas 4:30. Se Setúbal for uma prova mais rápida e tiver bom, se calhar vai dar menos, se for mais lenta vai dar mais, mas pronto, essa Eu acho comparação. que não é muito diferente, digo-te já. Não é Pronto, muito diferente. O então, ciclismo também não é fácil, sobes bastante e a natação vai ser mais lenta. mais As difícil. transições és capaz de ganhar algum tempo, as transições são mais rápidas e a corrida é plana, é mais rápida a corrida. Pronto, Mas em se tirar teoria ali, pronto, será. Exato, se tenho que tirares 7 baixar. minutos é relativamente os 7 minutos que também tiravas em Cascais, em princípio. Pronto, era o que eu queria. Depois tenho o Campeonato do Mundo do Aerox em junho, em Nice, onde também foi o do Ironman. E aí, pronto, a partir de Setúbal é só foco naquilo, e aí tenho que subir a força e as cargas. Depois, na segunda parte da época, não tenho muito bem definido, já estive a falar com o David. Eu gostava de fazer um Alpha Ironman na Europa, talvez ali final de agosto, início de setembro, há um ou outro ali em Vichy, em França. Também há ali uns no centro da Europa, país um bocadinho mais para cima, tenho que depois agilizar também aqui a questão das férias, miúdos, etc. Se proporcionar, faço, se não der mesmo, decido se entro na época da Rox mais cedo, porque este ano entrei tarde mais por causa de Cascais, ou se faço como este ano e não fazendo esse alvo, fico com mais tempo de preparação para Cascais, sabendo que me vai prejudicar depois a época Irox. Portanto, há de ser algo deste género, sempre oscilar 3, 4 meses num lado, 3 meses no outro, e vai ser esse o espírito, com Vai ser outras um provas pelo complemento, meio. yeah. Yeah, yeah. Vai ser. Olha, muito obrigado aqui pelo teu tempo e pelo que Obrigado, eu. disseste. Eu acho que foi um podcast muito giro, muito fora também, às vezes, de alguns temas do que temos estado a fazer e, portanto, olha, muito obrigado Obrigado, eu. E por boa ter sorte. estado aqui
e, e já para vocês que estão-nos aqui a ouvir, isto vai sair mesmo já depois do Natal e antes do fim de ano, portanto, bom ano para todos, boas festas e vemo-nos então já para o próximo ano 2024 aqui no Tricast. Tchau, tchau. Bom ano, obrigado, tchau.